Deixa eu contar uma história para vocês. Vocês já ouviram falar em fenda espaço-temporal? Ou lapso espaço-temporal? Eu não vou explicar, porque se eu for dar uma explicação técnica, eu vou me enrolar, porque eu não domino esse assunto dessa forma. Mas eu vou dar um exemplo. Há muitos anos, eu li na revista Seleções que uma senhora lá no Canadá viajou de uma cidade para outra, debaixo de uma nevasca, e quando ela chegou lá, a família e os vizinhos ficaram muito admirados. Como que você conseguiu chegar? Ela falou, eu vim pela estrada. Mas como pode? A estrada está interditada. Não, a estrada está livre, eu vim pela estrada. Menina, houve uma avalanche imensa. A estrada está interditada por quilômetros. Pois é. No entanto, a mulher chegou. Isso daí é a fenda espaço-temporal. Nessa época, a gente não ouvia na década de 80 falar, pelo menos não com tanta facilidade, sobre dimensões paralelas, multiverso e fenda espaço-temporal. Pois é. O que eu não imaginava naquela época é que eu fosse viver essa experiência. E eu vivi essa experiência 2 vezes, praticamente no mesmo lugar, e nas 2 experiências eu estava com meu filho. Então eu vou contar minha primeira experiência. Na primeira vez, nesse tempo, eu era da igreja messiânica. E o membro da igreja messiânica usa um cordão que tem uma medalha. Essa medalha se chama Oricari. E essa medalha é que nos coloca em contato com Meixo Sama, o espírito do fundador da igreja. Eu usava o meu Oricari. E um dia eu estava na Barra, eu moro no Rio de Janeiro, para quem não conhece, a Barra da Tijuca é um bairro que eu ia para Gávea. Para ir para Gávea, entre a Barra da Tijuca e a Gávea, tem o bairro de São Conrado. E no bairro de São Conrado tem um túnel. Esse túnel é imenso. Esse túnel tem 1,5 km. E nesse dia eu fui pegar uma van para ir para Gávea. E quando eu peguei a van estava lotada. Mas tinha um espaço, tinha um lugar lá na janela, no fundão, na última fileira. E eu falei assim, gente, eu vou, né? Só que eu não me sinto confortável em lugares fechados, multidão. Eu não me sinto nada confortável, mas eu fui. Aí eu sentei lá no cantinho, na janela, junto com meu filho, né? Só tinha um lugar para nós 2. E como eu estava na janela, eu coloquei a cabeça para o lado de fora, pegando um ventinho, estava tranquilo. Só que quando chegou dentro desse túnel em São Conrado, que a gente entrou, o trânsito parou. Estava um engarrafamento terrível. Tudo parado. Imagina, eu dentro de uma van lotada, num túnel lotado de carro parado e dentro de um túnel que já é um lugar fechado mesmo, né? Gente, eu surtei. Eu entrei em pânico. Eu tive pavor, um terror horrível. E aí eu peguei, fechei meus olhos, segurei no Oricari e falei, Meixo Sama, me ajuda pelo amor de Deus. Eu mal acabei de falar a palavra Deus, eu senti um frescor no meu rosto. E aquilo me surpreendeu muito. E eu abri o olho. Quando eu abri o olho, eu estava do lado de fora do túnel, com a van andando em velocidade normal, com o vento entrando dentro da van. Eu fiquei tão pasma. Gente, vocês podem pensar, você desmaiou. Não, eu não desmaiei. Eu tive muitos acessos de desmaio na minha infância e adolescência por conta de anemia. Eu sei muito bem o que é um desmaio. Eu sei muito bem o lapso. Existe um lapso no desmaio. Você percebe que você apagou. Não é amnésia. Amnésia você realmente não percebe o tempo. Eu não tive amnésia, eu não tive lapso, eu não tive desmaio. Eu tive esse lapso temporal. Na hora que eu acabei de falar, que eu abri o olho, eu já estava do outro lado do túnel. Bom, agora vou contar o segundo caso. Eu estava, de novo com meu filho, na lagoa. Dessa vez eu não estava indo para a lagoa, eu já estava lá. Eu fazia Tai Chi Chuan à noite. E numa das aulas lá, quase no final da aula, deu uma virada de tempo, né? Que assim, na borda, para quem não conhece, na borda da lagoa tem areia. Não é uma faixa de areia grande como na praia,
mas tem areia. Subiu uma lufada de vento tão violenta que a areia deu surra na gente. Que a gente que estava ali fazendo o Tai Chi Chuan. Aí encerrou a aula, né? Cada um saiu correndo pro seu carro. E eu não tinha carro. Eu tinha bicicleta. A minha bicicleta era imensa. Uma bicicleta de aro grande, alta. E tinha uma cadeirinha com cinto de segurança atrás que eu levava meu filho. O meu professor estava de moto. Ele pulou na moto e foi embora. O pessoal que estava de carro, cada um entrou no seu carro e foi embora. Sobrou uma menina, a moça lá, colega lá do Tai Chi Chuan. Ela falou assim: Gigi, pelo amor de Deus, isso a tempestade, o cabelo colado na cara, aquele vendaval, tomando surra de areia. E ela: Gigi, pelo amor de Deus, tem que ter um jeito de botar essa bicicleta dentro aqui na mala do meu carro. Pô, o carro da mulher era uma caixa de fósforos. Não tinha a menor condição, coitada, com boa vontade, mas não dava. Não lembro o nome dela. Eu falei: não, olha, não se preocupe, o vento é meu amigo. Gente, eu falei isso pra mulher. Ela: tem certeza, Gigi? Eu falei: tenho certeza. Aí ela pegou, entrou no carro dela e foi embora. Eu prendi meu filho na cadeirinha dele, subi na bicicleta e fui embora. Eu fazia esse percurso, eu morava em Copacabana. Eu fazia esse percurso da Lagoa até Copacabana pela ciclovia. Então pela ciclovia dava uns 8 quilômetros. Eu contornava uma parte da Lagoa. Quando chegava na rua Vinícius de Moraes, em Ipanema, eu entrava nela, ela vai direto até a Lagoa. Quando chegava na Lagoa, eu virava à esquerda, tudo pela ciclovia, para ir até Copacabana. E eu fui embora, tranquilamente. Assim, tinha uma ventania, né? Mas pelo menos já estava livre ali da areia da borda da Lagoa. E fui embora, ventando e tal. E eu sempre gostei de cantar, andando de bicicleta, cantando, né? Quando eu entrei na praia, que eu tomei a ciclovia da praia, eu senti uma brisa, tipo um borrifo, sabe? Assim, aquela brisa, né? Um vapor d'água no rosto. E eu fui com essas gotinhas d'água caindo no meu rosto até em casa. Tudo bem, passou. Quando foi na semana seguinte, eu fui para a aula de novo. E quando eu cheguei lá, todo mundo me cercou. E aí, Gigi, como é que você fez para chegar em casa naquele dia? Aí eu falei: ué, eu subi na bicicleta e fui embora. Aí todo mundo olhou um para a cara do outro, assim, ficou aquele silêncio constrangedor. Aí meu professor falou assim: como, Gigi? O mundo se acabou na última quarta-feira. A zona sul toda alagou. Eu não consegui nem ir para casa. Eu entrei num restaurante e fiquei lá e estava batendo onda na porta do restaurante. Aí o que eu ia falar diante daquilo? Aí ficou aquele climão, né? E aí ele pegou e começou a aula. E é isso, gente. Eu passei por essa experiência de novo. Eu encontrei uma brecha no espaço-tempo. Eu fui embora para casa noutra dimensão. Na dimensão que eu fui, não teve a tempestade. E é isso. Meu relato de hoje são esses 2 relatos. Fica com Deus aí.